Como é de conhecimento de todos, no último dia 10, foi votado na Assembleia Legislativa o projeto de decreto legislativo número 3. Qual a importância desse decreto legislativo de iniciativa do deputado Frederico Antunes? Esse decreto ficou conhecido como o decreto que ia sustar a cobrança da diferença de alíquota para todas as empresas gaúchas, não só para as empresas optantes pelo Simples, como também para as empresas do regime geral. No dia 10, então, esse projeto de decreto legislativo foi à votação e por 34 votos a 0, o projeto de decreto foi aprovado. Quando esse decreto foi aprovado, agora ele passa para as assinaturas dos deputados e vai ser sancionado, ele não volta mais para o governador. Qual é a consequência da publicação desse decreto legislativo? Ele suspende a cobrança do diferencial de alíquotas e ICMS, tanto para mercadorias do mercado nacional quanto mercadorias importadas. Então, aquela cobrança da diferença de alíquota de 5% para mercadoria comprada no mercado interno ou de 13% deixa de existir. No entanto, nós temos que fazer um alerta para as empresas. Por quê? Porque esse decreto legislativo, ele não é a via mais adequada para se fazer a sustação dos efeitos do decreto que criou o diferencial de alíquota. Em outras palavras, o que a gente quer dizer? Lá em 2009, quando a governadora Ieda criou o diferencial de alíquotas através de um decreto, ela fez isso com base numa lei estadual que existe, que é a lei do ICMS. Logo, o decreto que foi criado por ela, ele não é um decreto que exorbita esta lei. Pelo contrário, ele simplesmente regulamenta o que a lei já dispunha sobre a cobrança dessa antecipação do ICMS. Dessa forma, é muito provável que, quando esse decreto legislativo que suspende a cobrança da diferença de alíquotas for publicado, que o governo do estado do Rio Grande do Sul irá ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o veículo utilizado pela Assembleia para assustar a sua cobrança. O que se quer dizer com isso? Que num curto espaço de tempo, esse decreto que sustou a cobrança, ele vai perder o seu efeito. Dessa forma, o que nós estamos entendendo e qual é a orientação mais correta a ser passada para as empresas? Bom, pegando aquele grupo de empresas que entrou com uma medida judicial e que está efetuando o depósito do valor do ICMS da diferença de alíquota, nós recomendamos que essas empresas permaneçam efetuando os depósitos judiciais, que essas empresas não parem de fazer o depósito e muito menos que desistam das ações. Por quê? Porque não houve ganho de causa nenhuma ainda, tanto no judiciário quanto no poder legislativo. Para aquelas empresas que não possuem ação judicial, nós recomendamos que essas empresas continuem efetuando o pagamento do ICMS, pelo menos até o final, o desfecho de toda essa questão, seja no executivo, seja no legislativo. Na verdade, o que esse decreto legislativo trouxe de positivo para essas empresas é, na verdade, uma ferramenta de discussão, uma nova possibilidade, uma abertura de discussão dessa cobrança com o Poder Executivo. O que se tinha anteriormente era um governo que estava fechado e insensível a essa negociação e, a partir desse projeto de decreto, sendo ele aprovado, o governo tende aí a abrir-se para uma negociação em relação à cobrança da diferença de alíquota.